Alô, amigos ligados em tecnologia, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast TInossauros. Eu sou Marco Ren e antes de começarmos o nosso episódio, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações de novos episódios, deixar o like se você gostou do conteúdo, compartilhar e deixar comentários. Eu estou aqui com meu amigo Léo Matayoshi. Fala, Léo! Fala, Marcão, tudo bem? Vamos começar mais um episódio hoje. Estamos aqui com o Luiz Paes, especialista aqui de desenvolvimento. Fala, Luiz, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Boa. Obrigado, Marcão, Léo, por me receberem. Opa, tamo aí. Legal, vamos começar nosso bate-papo, Luiz. Vambora. Fala um pouco aí de como você começou a ter o seu primeiro contato com tecnologia. Eu vou falar de coisas aqui que muita gente já não era nascido ainda quando que vai ouvir esse podcast não conheceu, mas basicamente meu primeiro contato foi no Estadão. Eu trabalhava lá na área de distribuição de jornais, uma área relacionada mais ao planejamento da distribuição, e tinha um computadorzinho lá no canto, um PC, e eu comecei a me interessar por aquilo, querer mexer e tal, e comecei a fuçar. Na época era MS-DOS, não existia nem Windows ainda, rede era uma coisa totalmente fases iniciais, só trabalhava com grande porte, e foi aí que eu me interessei, depois fui aprendendo a mexer com planilha, né? Na época era Lotus 1, 2, 3, DBase, esse tipo de coisa assim. Word Perfect. Clipper. Visual Basic 3? O DBase 3, não, Visual Basic foi muito, isso aí já foi bem depois, já, porque a gente não tinha Windows ainda, nem nada visual, era tudo prompt de comando só. Beleza, ô Luiz, vamos falar um pouquinho sobre formação. Fala um pouco sobre sua formação. Cara, eu vou dizer que a minha formação assim não tem nada de absurdo, porque no decorrer da minha carreira, eu diria que a minha formação foi muito mais prática. Num determinado estágio, quando eu precisei, digamos assim, mais por exigência de questões de trabalho mesmo, né, das empresas, eu acabei fazendo um curso superior. Nem escolhi, não foi muito tarde, eu já tinha muita experiência na área de TI, eu falei, eu vou fazer alguma coisa diferente porque eu não quero aprender nessa altura que eu tô, algoritmo. Então, vou fazer gestão de finanças, porque eu trabalhava muito em banco, né, eu sempre trabalhei em banco. E aí concluí esse curso e tal, e tenho feito cursos à parte, treinamentos, mas eu tenho até pensado nessa questão de formação, se vale a pena realmente fazer uma pós ou investir, por exemplo, numa formação da Amazon, uma formação do Google, se isso não é mais vantajoso, entendeu? Em termos práticos, assim. É isso. Acho importante. Eu não diria que eu não recomendo que as pessoas tenham essa formação, façam faculdade, mas na minha história de vida não tive alguns contratempos, parei coisas e tal, mas eu acho que a formação é importante, sim. Na verdade a gente já sempre está atualizado, né? Sempre estudar aquela tecnologia que está no momento, né? E infelizmente você tem a formação acadêmica que é boa, mas infelizmente você não tem nessas formações muita atualização em relação ao que está ocorrendo no mercado, né? Sempre Você desatualizado. tem sempre um gap bem grande, né? A não ser que você siga realmente uma carreira de formação, e mestrado, doutorado, e aprofundar realmente nos assuntos. Mas assim, a primeira formação ela não te dá uma base muito condizente com o que o mercado está usando no momento, né? Exatamente. Eu lembro é um gap. Eu fiz matemática com ênfase em processamento de dados. E a primeira linguagem que eu aprendi foi Pascal, né? Tudo bem que Pascal é uma linguagem didática, né? Para você aprender a fazer algoritmos. Mais para frente ali eu aprendi COBOL, que foi muito importante ali para eu entrar no mercado de trabalho, porque meu primeiro emprego foi programador COBOL, né? Um mainframe ali, a BCBU. Acho que ninguém conhece, é uma empresa francesa ali que fazia mainframes. Então mas eu aprendi Pascal, a primeira coisa ali, tudo bem que era uma forma mais didática, e depois COBOL, né? Hoje eu nem sei o que se ensina numa graduação. Até um detalhe que eu trabalhava no Estadão,
eu fiz um treinamento porque eles tinham a única área de TI realmente assim estruturada é a área de grande porte. Então eu tinha um sonho de repente trabalhar nessa área e tal, então eu fui fazer um curso na Servimec, não sei se você lembra. A Servimec era um bureau, naquela época não tinha a internet, a tecnologia não era muito difundida, assim, ninguém tinha dinheiro para ter um grande porte em casa, né, vamos dizer assim, né? Não era toda empresa. Então existiam os birôs que é como se fosse a nuvem hoje, onde você mandava processar seu workload lá, e a Servimec era uma dessas empresas, né, que terceirizavam o uso das máquinas deles. E eles também proviam treinamento, porque claro que sempre existiu falta de gente no mercado. E eu fiz o treinamento lá, mas não consegui nunca trabalhar na área de grande porte do Estadão, sempre fiquei na microinformática lá. E falando aí da sua carreira, eu te conheço acho que de uma instituição financeira, acho que mais de 2008, 2009, né? Fala aí um pouco da sua trajetória aí, como você começou, passou por empresas ali, financeira, trabalhamos juntos em alguns projetos. Foi assim, depois que eu saí do Estadão, naquela época eu fui ser terceirizado lá no Bank Boston, depois fui comprado lá pelo Itaú, né? E fiquei 2 anos e meio lá trabalhando juntamente com o Clipper. E a gente trabalhava lá, também era uma área de microinformática apartada, também era uma área de microinformática dentro da área de finanças. E de lá fui também comecei a aprender uma linguagem chamada Power Builder, né, que era uma linguagem visual que concorria. Nessa época já começou, enquanto eu estava lá, começou a se usar o Windows, surgiu o Windows 3.1, aí a gente começou a usar a rede Novell lá no banco, né? Então começou todo esse boom aí de Windows e o pacote Office. E tinha a parte visual, de programação visual para o Windows. Power Builder era uma linguagem que eles estavam começando a usar. Então aprendi a usar essa linguagem e aí tive passagem pela Eli Lilly, que era uma farmacêutica. Depois eu fui para o BBA, fiquei 1 ano e meio lá, como programador de um sistema específico na tesouraria. E depois disso eu saí, passei por mais 2 empresas, num período de 1 ano, trabalhei na BCP, que virou Claro depois. E daí voltei para o BBA, fui chamado de volta e fui trabalhar na área de arquitetura. Aí fiquei 5 anos lá na área de arquitetura, cuidando de frameworks. Não sei se foi nessa época que eu conheci o Léo, acho que foi um pouco depois. Foi por aí. Exato. Foi em 2001, né, que eu voltei lá para o BBA, né. Nesse meio período o Itaú comprou, mas a gente continuou muito independente. E uma coisa que eu achava legal na época era muito homogêneo lá. Era só Microsoft, de cima a baixo. Então todas as ferramentas, banco de dados, tudo. Aí fiquei 5 anos lá como arquiteto na área de arquitetura e depois fui efetivado, virei funcionário e mudei de área lá para a área de, a gente chamava gerência de recursos. A gente cuidava de projetos de banco de dados e performance. E nessa eu continuava usando o que eu tinha aprendido lá na parte de arquitetura, na parte de frameworks, né, porque eles precisavam muito de suporte. Foi aí que desenvolvi também essa característica minha de dar muito suporte, ajudar as pessoas. Porque framework, eu brinco que framework, quando você cria, você vai ter 2 trabalhos, né? Ajudar as pessoas, né, e dar manutenção e provar que não é ele o problema, né? Por isso que sempre que eu vejo alguém fazendo um framework novo, eu fico cabreiro. E aí continuei trabalhando na Estadão por mais 8 anos, passei para a área de sustentação, área de arquitetura, uma área que foi formada depois lá numa nova área de arquitetura, área de sustentação, e depois saí do Estadão do Itaú em 2014, dezembro, fui pro BV e fiquei 6 anos e meio. E lá no BV foi engraçado que no comecinho, assim, eu fui para um especialista em .NET, aí nos primeiros 3 meses eles falaram, a gente vai usar Java aqui. Eles tomaram a decisão de usar a plataforma Java e tal. E como eu sempre fui autodidata, os problemas foram surgindo, eu aprendi a mexer também com broker lá no Itaú, né? E também usei esse conhecimento no BV, desenvolvi uns projetos legais no BV também. No Itaú, o que eu mais trabalhei foi no sistema de boleto, lá de boletagem do BBA, né, que era um baita de sistema assim, complexo. E fiz umas coisas legais lá. No BV teve a parte eu desenvolvi a API de boleto, você estava falando de boleto, né, agora há pouco. Que emitiu os boletos, né, porque a gente estava numa linha de Bank as a Service, então eu trabalhei na área de cash lá, e desenvolvi a API de TED também, né, logo que a TED durou pouco, né, porque veio o Pix, né,
Mas foi legal também e participei muito ativamente lá quando teve a integração do Banco Neon. O Banco Neon mudou de empresa liquidante, passou a ser o BV, por causa daquele problema que teve no outro banco. E lá, foi um projeto de 5 dias, assim, mas valeu por uma vida, assim, porque foi muito legal. Assim, a gente colocou todo mundo numa mesa, assim, vamos integrar esse banco aqui em 5 dias. Foi impressionante o trabalho que a gente fez, foi muito legal. Eu fiz uma peça lá que integrava justamente as operações do banco para dentro do BV, e era em .NET. Apesar de eles estarem usando o Java, eles perguntaram o que você faz mais rápido. Eu faço em .NET, né? Então o negócio ficou rodando por vários anos lá. E é isso, aí depois teve a minha passagem por uma startup, 2 startups depois que eu saí do BV, e agora estou na First, no Santander. Ah, legal. Você falou aí de muitos sistemas críticos aí, principalmente a parte da área financeira. Como é que era antigamente ali fazer a sustentação desses sistemas críticos? Pelo menos eu não lembro ali nos anos 90, apesar que eu trabalhava numa empresa que não tinha tanta importância ali um disaster recovery, uma contingência. Mas como é que era sustentar sistemas críticos em grandes empresas lá nos anos 2000, lá no início? Cara, era difícil, porque a gente não tinha tantas ferramentas de monitoramento, né? A tecnologia de componentes era basicamente 3 camadas, né? Então você tinha lá componentes desenvolvidos em VB6, né? Então a gente chegava nessa época, eu estou falando dessa época lá do BBA, né? Do Itaú. E lá a gente tinha sistemas que rodavam no Complus, né? Uma coisa que já ninguém ouve falar mais, né? Que seria uma plataforma de componentes da servidora, né, de componentes, como a gente tem hoje no Java, o J2EE. Não sei se dá para fazer um paralelo com... Nem sei se dá para fazer um paralelo muito com o Kubernetes hoje, em termos de componentes. Mas era uma forma de a gente distribuir o componente para o servidor. E tinha lá naquela arquitetura a gente tinha um sistema, esse framework... Era como se fosse um funil que recebia todas as requisições e mandava para o servidor, né? Como se fosse hoje uma figura do proxy, né? Que a gente tem hoje, né? Só que era bem complicado, porque a gente, como trabalhava com VB6, chegava em limites mesmo da plataforma, assim. Estourar limite de thread, de handle, sabe? Assim, umas coisas malucas, os erros começavam a aparecer. Aí você tinha que ir escalando horizontalmente, né? Assim, colocando mais máquinas. Mas era sempre um trabalho muito exaustivo, porque você criar uma máquina nova naquela época, era simplesmente você refazer a configuração do zero. Assim. Instalar sistema operacional desde o início. Porque até a parte de virtualização não era muito difundida ainda, era máquina física. Sim, sim. Então, putz, era complicado a sustentação disso aí. Mas tinha muita gente boa também, né? A equipe era muito boa. Então, a gente conhecia muito o sistema, né? É aquele Fusca, né? Que você sabe cada defeitinho que tem, o bicho ele roda, não importa como, mas ele continua andando, né? Você falou de virtualização, eu lembro, acho que o Léo até deve lembrar, quando a gente instalava um sistema numa máquina, se não me engano, eram máquinas HPs, que tinham um RAID 0 ali com 2 discos espelhados, e aí o que a gente fazia para... Em vez de na outra máquina instalar tudo de novo, tirava um disco, que era hot swap, né? Tirava, colocava na outra máquina, colocava um disco limpo ali. E aquela. Isso, RAID 1, né? Isso, é isso. Não, eu tinha um script em VB Script, que ele lia, acho que eu deve lembrar, ele lia todas as configurações de componentes do Complus, gerava um XML, e aí com aquele script, aquele XML eu ia em outra máquina e conseguia instalar reinstalar os componentes. Não, legal. Então já era um... Nessa época eu lembro que você era o cara de desenvolvimento, eu trabalhava no time de infraestrutura, na verdade. Você falava, vamos exportar essa lista, né, do VB Script e subia no novo servidor, né? Então, tinha seus desafios, né? E a ST sempre estava ligado no ambiente de produção por causa disso, né? Conhecia todos esses detalhes da DLL e tal, falava com tal componente, né? Então tinha toda essa amarração, né? Tinha um lance lá justamente
essa fragilidade das DLLs, né, no Windows, né, desse sistema de você ter essa amarração, DLLs que tinham uma versão X que não funcionava com outra e tal. Depois aí com o .NET foi melhorando isso, né, que ele a Microsoft já começou a olhar mais para essa questão de configuração por cópia, né, não por instalação no ambiente, assim, uma coisa bem... Que depois ia virar, né, hoje que virou tipo, Docker, né, essa coisa de ter mais independência, né, na aplicação. E você falou que bastante tempo trabalhou com Microsoft, com DLLs, né? E depois você mudou aí para um Java, e com Linux, saiu um pouco de Windows, foi para Linux também. Como que foi essa mudança? Você tem que estudar do zero ali? Cara, eu sempre tive, né? Então, foi legal, assim, porque eu tinha muito, quando eu cheguei lá no BV, eu já tinha muita experiência. Então, chega um momento da sua vida, né, que você para de brigar, né, você para de discutir qual que é a melhor plataforma, né. Acho que a melhor é que você usa bem, né. Então, no caso lá, eles tinham sistemas todos em Java. Então, pra você ter uma ideia, aquela DLL de boletagem, né, eu tinha que basicamente tirar o código que já existia no sistema, que era Java EE, lá, né, a gente trabalhava com servidor de aplicação, então é um negócio meio monolítico. Extrair aquele código e jogar em outro pedaço que era numa outra, que era do varejo, eu tinha que jogar no atacado, que era a área onde eu trabalhava. E perguntando, cara, assim, eu sempre fui de perguntar muito, nunca tive vergonha. Então encostava nos devs lá, qualquer dúvida que aparecia, e conseguia sair do outro lado. Então isso era sempre uma característica minha, né, de me virar. E o Java era assim, eu costumo dizer que no .NET é o lance da homogeneidade, né? No .NET você tem uma ou duas formas de fazer uma mesma coisa. No Java, cara, você tem 10, 15 formas, assim. Tanto que você chega pro cara, às vezes você contrata um cara que você fala que o sistema usa Spring. Aí você chega lá e o cara, não, agora você vai ter que usar J2EE. Cara, é praticamente começar do zero. Então, assim, não existe, digamos, ninguém que saiba tudo. Java bem ampla, né? De variedade. Né? Uma coisa que eu admirei, que eu achei bem legal quando comecei a mexer com Java, era a comunidade, né? Como a comunidade já era uma coisa muito mais madura do que era no .NET, justamente acho que por ser tão aberto, né? O Java vinha com essa coisa de rodar em todo lugar e tal, então... E isso era muito forte na comunidade, no Linux, né? Comunidade... Em termos de divulgar conhecimento e tal, eu percebi bastante essa diferença quando comecei a mexer com Java. Achei, e precisou fazer, a gente fez lá. E você explorou outras ou não? Fora o Java? Outras aí? Cara, eu comecei a estudar um pouco Go, até lá na Único, que foi um dos lugares pelos quais eu passei. Eles trabalhavam lá, o sistema que eu trabalhei era em Go, mas não tive muito tempo de programar em Go, necessariamente, assim, em produção. Né? Não deu tempo de eu aprender legal, assim, pegar nada, nunca fiz nada produtivo em Go. Mas é uma linguagem que eu acho super legal também, eu acho que é muito forte, assim. Ela traz várias vantagens, assim, em termos de ser uma linguagem independente, ela tem esse paradigma de não ser fechada, né? Todo código é aberto, todo código digamos assim, tudo que você referencia no Go é um repositório de código fonte, porque ele compila tudo no único executável. Então isso aí já dá outro paradigma, né? Não tem aquela biblioteca SCOM, né? Que você não tem. Se bem que hoje tudo você consegue desassemblar, né? Mas não tem uma coisa de código fechado, né? E ela é muito performática, usa muito bem memória, é muito boa para esse ambiente que a gente tem hoje de nuvem, né? Exatamente. Teve acho que um negócio legal. Quando eu estava no BV, teve um projetinho lá que eles chamavam BV Inova, que eram 3 meses, eles selecionavam algumas ideias de uns POs, de alguns usuários, podiam propor uma ideia, e você ia implementar aquela ideia em 3 meses, e ele precisava de um dev, você ia ter sempre um par, né, ou um ou mais devs. Então eu entrei nesse programa, eles basicamente davam um computador fora da rede, e uma conta e um cartão da Amazon. Naquela época era a Amazon. Foi aí que até que eu aprendi algumas coisas, fiz Lambda com Node, que eu integrava lá com um produto que gerava um PDF, nesse caso desse projeto que eu estava, né?
Foi uma puta de experiência legal, assim, sabe? De sair 3 meses totalmente do ambiente do banco e desenvolver algo Fazer sozinho. um projeto rápido ali. E no final saímos com algo viável, assim, foi bem legal. Experiência show. Ô Luiz, qual que você acha que hoje o desafio é maior ali? É você migrar um sistema, criar um sistema do zero? Tem muitas empresas têm muitos sistemas monolíticos ali. O que você acha que o desafio é maior? Caramba, essa pergunta de $1 milhão, né? Porque, cara, acho que sabe qual é o maior desafio, cara? Eu acho que achar gente dependendo do nível que você vai, do nível de sistema que você vai desenvolver, é você encontrar gente sênior, com um nível mais sênior. E ter um direcionamento bem definido, assim, tanto numa migração como numa construção de algo novo, né? Saber exatamente o que você precisa fazer, dizer para essas pessoas que elas têm que fazer e esperar que elas façam melhor. Né? Eu acho que esse é muitas vezes o problema que a gente encontra, né? Você tem que desenvolver, às vezes as pessoas estão iniciando a carreira, aí já não conhecem algumas práticas, aí começa a fazer as coisas do jeito que ela acha melhor e às vezes aquilo não é o melhor realmente. Então, assim, ter essa liderança bem... ter alguém que consiga direcionar as pessoas para o lugar certo, assim. E a partir daí acho que vai depender por exemplo, migração depende da complexidade do sistema, que nem o que a gente está fazendo lá onde eu estou atualmente, é um sistema gigantesco, é uma migração, cara, é um projeto muito grande, assim, muito ambicioso, mas está saindo, entendeu? E eu acho que porque também teve muitas definições prévias de arquitetura, uma preocupação muito grande com as coisas iam ser feitas, em definições, né? Eu posso dizer que é uma migração, mas ao mesmo tempo é uma migração e algo novo que está sendo criado, né? Porque é uma plataforma totalmente diferente, você sair de um grande porte e indo para uma área, uma nuvem. Eu acho que vai depender mais disso. Eu não sei nem se eu respondi a pergunta. Tranquilo. E dentro desses processos de migração, eu lembro que você é um cara que conhece bastante desenvolvimento, mas conhecia muito de infra, né? Porque tem que saber como funciona o load balancer, um cluster. Isso é uma coisa que eu costumo... Isso é bem legal, né? Eu sempre gostei dessa parte de infra também. E acho que tem uma coisa que os devs, às vezes, eles subestimam e não... Eles deviam conhecer mais como que as coisas funcionam atrás do teclado, né? Como é que... né? Ou na frente do teclado, né? Em relação a como é que funciona um load balancer, como é que funciona, ainda mais hoje em nuvem, porque se vendeu muito no começo, talvez que a nuvem fosse um negócio de apertar botão e sair funcionando, né? Mas é uma brincadeira, não é, né? Basicamente você transformou aquela coisa que você levantava da cadeira e ia lá no rack em algo que você hoje digita, né? Comandos. Conhecimento é o mesmo, né? São os mesmos princípios, os mesmos os conhecimentos que você precisa ter e tal, saber como as coisas se conectam, como é que o servidor escala, como é que aquele recurso que você está usando de memória o que você está fazendo em termos de programação, como é que aquilo vai se influenciar, né? Quando você aumenta a memória de um pod, por exemplo, numa aplicação, por que você está fazendo isso? Né? Por que sua aplicação está exigindo tanta memória? Né? Então, esse tipo de perguntas que o cara tem que responder, né? No seu ambiente de teste você vai testar 2, 3 usuários, né? E na produção você sabe que vai ter milhões de acessos, né? E aí você chega no ambiente de teste e, putz, olha, para esse pod meu aqui eu preciso 2 GB para rodar. Né? Se você for pensar no ambiente de virtualização, é muita memória, muita coisa, né? Para rodar um componentezinho pequeno, né? Então, são coisas que as pessoas têm que se preocupar em saber, né? Porque é um pouco consequência do que ele está fazendo lá em termos de programação, uma ligação acho que direta, né? Ô Luiz, vamos falar um pouquinho sobre DevOps. Você acha que no passado você já tinha esse mindset ali da cultura DevOps? Cara, cultura DevOps, assim, eu não trabalhava, vamos voltar lá atrás, lá naquele ambiente 3 camadas, onde a gente não tinha nada, não se falava em nuvem, não existia nuvem, né? Eu acho que existia já, não se chamava DevOps, mas existia já uma preocupação muito grande, pelo menos onde a gente trabalhava,
de se automatizar as coisas, né? Do dev não precisar de ser o mínimo possível, assim, ter o mínimo possível de contato com coisas que podiam ser feitas de forma automática. Então, e em cima disso a gente integrou lá todos os sistemas que eram possíveis, né? Na época a gente trabalhava com Rational, ClearQuest, ClearCase, né? Que era a ferramenta na época de controle de versão, né? O Git da época, lá no nosso ambiente, né? Tinha outra ferramenta lá que eu não sei se você lembra o nome, o Léo, que era uma ferramenta da IBM que era que fazia hoje a distribuição, né? Onde você rodava os scripts e ele que distribuía nas máquinas o software. Tinha inclusive uma peça lá que eu tinha feito que era o Remote Installer, lembra? Tem, Remote Installer, né? Que era um carinha que ele recebia a requisição e fazia literalmente a distribuição dos componentes com plano lá nos servidores, né? E então, putz, a gente fez tudo isso lá do zero. Tinha um profissional lá, o Edson Portillo, um cara fantástico, que conduziu esse projeto. Ele está até hoje lá no Itaú. E tinha assim, acho que era uma visão assim de automatização. Não sei se tinha, não era a cultura DevOps, não se pensava, acho que não existia nem o termo. Mas acho que a cultura, assim, em termos da necessidade de se ter um processo automatizado, da gente não precisar ter muitos espaços manuais, até uma coisa até que existia lá que a gente tinha feito e que hoje eu não vejo muito, hoje até, era a questão da preocupação da área de produção, como é que ela liberava aquelas distribuições. Então a gente tinha criado janelas, e o cara liberava uma janela, que era que a gente chamava janelas em horários específicos, cara, ele saía distribuindo tudo que podia ser distribuído naquele horário, entendeu? Então, era assim, a gente tinha feito, mas não existia o termo, entendeu? A prática existia, né? E você falou aí de fazer em janela, né? Porque tinha muita coisa de rodava no batch, no horário, então tinha que fazer as gemudes em horários dentro das janelas para não impactar, né? Porque era aquela coisa, né? O componente, se você mandava rodar um batch e tivesse componente no ar, você derrubava o batch, né? Quando você fosse trocar o componente de versão, né? Então, assim, tinha que ter toda essa preocupação aí. Então, e era legal porque o que a gente conseguiu lá era justamente, que talvez seja a cultura DevOps, uma parte da cultura DevOps, que é essa conversa muito forte da área de produção, desenvolvimento, né, infra. Então, existia isso lá. Então, por isso que o negócio saía, entendeu? Era bem legal. Tinha essa preocupação com todas as áreas envolvidas, não era uma visão só do desenvolvimento, só para facilitar a nossa vida. Era facilitar todo o processo. E você trabalhou bastante tempo em empresa grande, né? Acho que recentemente você passou por startups. É diferente? Mudou? O que você aprendeu aí nesse período que você falou que passou em algumas startups? Cara, eu diria que é chocante. Eu acho que sempre tem aquela máxima, né? Que tudo tem vantagens e desvantagens, né? As startups assim, são um pouco mais caóticas, mas pelo menos nessas que eu passei, assim, na primeira, que foi a única, tinha uma coisa muito forte com relação à transparência, né? De se fazer as coisas muito abertamente, uso de Slack, de você procurar usar canais públicos. Era uma coisa que meu gestor lá até ele me dá umas broncas, porque eu tinha aquele hábito, porque a gente vem quando a gente vem na cultura de banco, é tudo muito fechado. E a hierarquia é muito forte, então você não sente muita vontade assim, de colocar um negócio no ar, de repente fazer uma mensagem, alguma coisa para um grupo inteiro, sem antes perguntar se você pode ou não fazer aquilo. Tem aquela autonomia. Né? E na startup é absolutamente o contrário, você tem muita autonomia. Então acho que esse é o maior choque, acho que foi um choque até para mim, assim. Em termos do que eu brinco até, eu falo que às vezes você está em essa cultura corporativa de banco, onde é muito regulada, muito mais fechado, né? É muito diferente, assim, a cultura muda demais, né? Mas tem um lado que é um pouco mais organizado, já até pelo tempo que já se tem, né? O banco funciona há muitos anos, a maioria dos bancos, esses bancos pelos quais eu passei, pelo menos, né? E nessas startups, às vezes você tem esse processo de depois que ela começa a escalar, ela precisa organizar.
né? Então, que é o momento que foi mais ou menos quando eu cheguei lá. Vamos falar um pouquinho ali sobre desafios, né? O que você enxerga aí como desafios atuais e futuros para a área de desenvolvimento ou de infra? Cara, não sei, acho que não dá para não falar do que está se rolando agora com a inteligência artificial, né? Essas questões de automação, né? Até eu brinco porque quando eu estava no Estadão lá em 80 e pouco, em 80 e... eu saí em 94, vai, 88, 90, vai. Nessa época eu trabalhava com um cara, eu trabalhava com um clipper lá. E é muito engraçado que tinha uma plataforminha lá que chamava The Base, que é daí que surgiu o Clipper e tal, que ele compilava esses programas de forma mais... tinha uma compilação nativa, vamos dizer assim. E era uma plataforma que tinha já vinha com aquela coisa assim de Next Finish, sabe? Você criava telinhas, você criava um banco de dados e ele criava as telinhas para você. Você falava quais eram os campos, então você conseguia já... parecido com o Access hoje que você tem. E eu tinha um chefe lá que ele falava, cara, tá vendo aí, ó, porque quando surgiu o DBase 4, DBase acho que o 5, tá vendo? Daqui a pouco não vamos precisar de programador, que é só... Isso já há mais de 20 anos, né? Eu não digo que o que a gente está vendo agora vai continuar, os programas vão ser dispensáveis, mas assim, o que eu tenho sentido, o que eu tenho metido é um aumento da produtividade assim, muito grande. Principalmente naquelas coisas muito braçais, sabe? Muito chatas que você tem que fazer às vezes quando você desenvolve um sistema, justamente o sistema do zero, né? Você tem que fazer tudo do zero. Putz, eu acho que isso aí é um impacto absurdo, assim, produtividade. Eu continuo não achando que a gente vai poder abrir mão dos desenvolvedores, né? Porque... as pessoas, como a gente já viu até meme, né? E o pessoal publicando meme que as pessoas teriam que pedir exatamente o que elas querem de forma bem detalhada. Bem detalhada. Isso aí a gente não tem até hoje, né? A gente tem ainda muita interação ainda, muito vai e vem nesse processo. E o que a gente tem, assim, eu tenho ouvido algumas conversas assim a respeito até de voltas, né? Algumas coisas que estão voltando, saindo da nuvem, voltando para on-premises, né? Eu acho que talvez o desafio agora, isso talvez seja o desafio das empresas de nuvem, né? Assim, é provar que não há assim, como é que elas provam que não é preciso voltar para on-premise? Como é que eu continuo provando que ainda vale a pena eu estar na nuvem, né? Porque no começo é aquela coisa, né? Foi uma adoção muito rápida, muito maravilhoso, essa coisa da automatização, de não se preocupar justamente com os hacks, com trocar os drives e colocar tudo, ligar cabos. Mas isso aí também tem um custo que as pessoas estão começando a ver agora, né? Eu acho que as coisas surgimento do FinOps, né? Dessas coisas, mas você tem uma preocupação maior com o custo que você está tendo na nuvem, né? De começar a dividir isso entre as áreas, né? Deixar de ser uma coisa corporativa e você passar a conta para o usuário. Então eu acho que isso aí são os desafios agora no momento, né? E acompanhar isso, né? E acho que estar atualizado, eu acho que é maior, pelo menos pessoalmente, é um desafio enorme, assim. Fala, Luiz, agora a gente vai começar uma parte legal que é amenidades, né, Marcão? Amenidades, a melhor parte do nosso podcast. Isso, nós vamos falar um pouco da pra parte isso que a gente trabalha com TI, né? Pra ter amenidade depois. Né? Fala um pouquinho, Luiz, o que você faz aí nas horas livres? Eu lembro que você levava TI assim, bem descontraído também, então fala um pouquinho aí dessa parte não estressante da TI. Putz, cara, assim, falando... Eu sempre fui... Você testemunha, eu sempre fui muito bem-humorado, assim, né, cara? Porque eu sempre gostei muito do que eu faço. Então o ambiente à minha volta, assim, eu sempre procurei manter o bom humor, né, cara? Em qualquer tipo de situação. Eu acho super importante isso. Mas e fora também, porque também fora eu sou bem-humorado, sou zoeiro. Eu sou nerd, né? Fui em casa lá, a gente tem uma cultura nerd, né? A gente vai de cosplay na Comic Con, né? Teve vários anos, a gente
Teve um ano que a gente foi de família Jedi, minha filhinha com os Bob da Princesa Leia, ela no colo ainda, neném de colo, assim, a gente levou ela. Meu filho Lourenço de Luke Skywalker, né? Foi a família toda. E, assim, a gente curte pra caramba, gosto muito de filme, assim, de filme de Marvel, essas coisas, né, de quadrinhos. Eu tenho o Lourenço tem curtido demais, assim, slasher, esse filme de Sexta-feira 13, eu tenho um filho de 10, né, uma filha de 5 e um filho de 32 anos. Esse de 32 ele gosta muito de... porque ele não mora com a gente, né, ele do primeiro casamento mora em Araraquara. E ele gosta de coisa de cards e tal, né, de colecionar muito cards. E lá em casa é assim, minha esposa também curte umas coisas relacionadas à bruxaria e tal. Que aí eu diria que é uma parte mais relacionada à religião e tal. E a gente tem esse momento, comer, gosta de fazer churrasco, né, pra caramba. Tenho cozinhado bastante, porque minha esposa não tem tido tempo. Então encontrei um pouco de diversão nisso também. Apesar que depois disso eu falei pra ela, desculpa ter perguntado um dia se eu ia ter pra comer no dia. Porque é sempre assim, no começo é divertido, mas quando vira, você tem que se preocupar com todo dia, né? Aí sempre fica mais complicado. Mas é legal, eu curto assim também, cozinhar, né? Sempre que eu posso. E é isso, passear com eles em cinema. Tenho levado eles muito em parque, assim, em museu. Comecei a levar eles mais em museu, assim, acho bem legal. Tem muita coisa para fazer em São Paulo, né? Então, é isso. Quando sobra tempo aí a gente... Eu lembro que você é um cara bem divertido nas empresas. Tinha umas frases icônicas ali também, assim, sempre via como diversão isso faz. Mesmo com ambiente de produção ali pegando, né? Você tava naquele... Não tranquilidade, mas você falava algumas frases que davam umas amenizadas. Pra descontrair, né, a galera, né? Exatamente. Tinha essa época aí que eu chegava, né, pedia pra usar o teclado, né, lembra? Chegou uma época até que os gerentes lá de produção, não deixa o Luiz pôr a mão no teclado. Quando tinha que resolver problema, eu não tinha paciência de ficar explicando o que tinha que fazer, né, então a gente... Mas acho que por essa questão de bom humor, o pessoal acabava também confiando em mim, né? Exato. Tinha uma relação muito boa assim, com o pessoal de infra e tal. Vamos falar um pouquinho aqui sobre momentos desastrosos ou divertidos. Você lembra de algum que aconteceu ali na sua carreira? Alguma coisa que deu ou muito errado ou que foi para um lado mais cômico? Tem uma icônica, né? Que é do... Eu trabalhava no framework, né, na época do BBA, a gente tinha esse framework que ele é instalado em todas as máquinas dos usuários. E eu estava desenvolvendo uma feature lá para tornar mais rápida a comunicação, né, dentro desse framework. Porque é ele que fazia toda a comunicação com o servidor das aplicações clientes. E tinha um cara lá que ajudava naquela, eu não sei se você lembra, Léo, tinha uma ferramenta do Windows para fazer distribuição de software. Application Center, né? Não, antes dele. Nossa, era antes, cara. Era um bagulho que basicamente era isso. Assim, tinha que fazer. Você dava um comando e ele saía distribuindo o software, as mudanças em chave de registro e tal. E eu cheguei para esse cara lá do Helpdesk, falei para ele, falei, dá para programar. Primeiro eu perguntei para um outro colega lá, falei, dá para programar isso aqui para fazer de noite? Não, dá para programar. E eu cheguei lá pro cara, vamos fazer esse negócio aqui. E ele não entendeu que era para programar. Então era um negócio que você arrastava todas as estações, aquele grupo de estações lá para um determinado local, você arrastava ele na tela e ele saía distribuindo. Ele fez isso no meio do dia. Aquela ferramenta que atualizava estações. E ele fazia alteração em chave do REST. E ele mexeu numa chave do REST e era essa mudança justamente que eu estava fazendo. Então, cara, o sistema de 600 usuários parou, assim, começou a parar. Mesa de operação usava, era o boletador, cara. Puta, foi um estresse, cara. Aquele dia eu achei que ia ser demitido. Que aí o CIO lá, né, o Regis, ele chegou e sentou a gente na mesa para entender o problema. Mas ficou assim, muito evidente que foi um negócio totalmente sem querer, né? Sim. E
Só que, e a volta também acabou sendo rápida, né? Porque assim que a gente percebeu como tinha o Camarão, né? O colega nosso lá falou, Luiz, você mexeu em alguma coisa aqui relacionada a não sei o quê? Eu falei, ih, meu, putz, aí que eu percebi que o cara tinha lançado as mudanças. Cara, foi catastrófico, cara. Isso aí foi... Mas aí voltou rápido e tal, e voltou normal, a normalidade voltou também de forma relativamente rápida. Aí conseguimos contornar, mas foi estressante, cara. Isso foi um caso bem icônico aí na minha carreira. E era bem assim, bem crítico, né? Ambientes que tava lá, eu lembro que... Produção, cara. E-mail tinha que chegar ali de grandes negócios e não podia atrasar porque fechava as contas ali, então sempre tinha essa alta disponibilidade, né, para o cliente. Eu aprendi, no decorrer da minha carreira, eu aprendi que tem gente que acha que é louco para ter assistente administrador, né? Eu peço para não ter. Porque a carne é fraca. Então, às vezes você está no afã de resolver um problema, né, que você alguma coisa que você implantou ou você quer resolver logo um problema que o usuário está pedindo. Então, putz, isso aí é uma coisa. Se você tem o acesso, putz, é uma tentação muito grande. Então, por isso sabe que as pessoas que não devem ter não tenham mesmo, porque a política, a cultura do dev é bem diferente da cultura do cara que tem que manter a produção, né? Ela deve se preocupar com a produção, mas não adianta, né? Você tem às vezes uma urgência e tal, você quer na boa vontade resolver, então você tem que sempre pensar nessas coisas, né? Do que você está mexendo, o impacto que você vai gerar. Então, eu não lembro de nenhum outro caso, mas eu acho que isso daí foi um grande exemplo, assim, de uma grande cagada. E você era tranquilo, né? Você lembra de alguma discussão, alguma coisa que você tirou do estresse? Eu, por exemplo, já briguei com o meu chefe, assim. Parece que não, mas eu já discuti, assim. Você teve alguma situação, assim, de você... Já tive situações Cara, que eu sempre fui conversar muito, assim, com as pessoas, até pelo meu, né? As pessoas falam assim, nossa... Normalmente elas se espantam quando ouvem falar que eu fiquei bravo, ou que eu tive um sopetão, assim, de falar alto, coisa parecida, porque eu sempre mantenho um bom diálogo com as pessoas. Já tive situações em ter pessoas difíceis trabalhando na equipe e chegar para conversar e conseguir expor e conseguir uma mudança da pessoa, assim, sabe? Eu acho que tudo é como você conversa, né? Como você chega nas pessoas, né? Então... Mas claro que na minha carreira, imagina que 30 anos eu não tive nenhum arranca-rabo com alguém, mas acho que até hoje não tive nada assim que me levou a ser demitido. Mas todos eu sempre... Porque eu não gosto, eu tenho pavor assim, de ter um clima ruim. Porque acho que a gente passa muito tempo trabalhando, né, cara? Convivendo com as pessoas do trabalho, né? Então você tem um clima ruim é muito chato, né? Você estressa demais, assim. Eu não consigo viver num ambiente desse. Então sempre que eu tenho um problema eu chego e chamo as pessoas para conversar e ver o que está acontecendo e tal, tentar entender. Ô Luiz, você lembra de alguma migração, algum projeto que deu muito trabalho, que no final ali você se orgulhou de ter feito ali? Putz, cara, naquela migração, por exemplo, lá atrás, quando eu trabalhava com aqueles frameworks, que era um cara que ele era a única porta de entrada de todas as requisições que eram feitas no servidor, e era feito em VB6, né, era um componentezinho que era um proxy que ficava na máquina do cliente. E ele começou a dar um problema justamente porque o VB6 ele tinha uma limitação, assim, não conseguia, chegou uma hora que ele não conseguia mais lidar com as threads lá que ele tinha que lidar para receber requisições. Então eu fiz essa migração, migrei o componente para .NET. O .NET tinha uma compatibilidade com o COM, né, que na época era uma tecnologia lá de comunicação remota, né? Pode fazer um paralelo do COM com o RMI hoje, do Java e tal. E foi feita eu fiz essa migração no fim de semana, cara. Assim, eu implantei na sexta-feira, na segunda-feira o sistema simplesmente abriu, assim. Fiquei muito orgulhoso disso e tal. Isso foi uma coisa bem lá atrás, as mais recente no BV teve o lance lá do Neon, né, que a gente trabalhou lá, que a gente 4, 5 dias, a gente colocou o Neon no ar, né, dentro do BV,
putz, aquilo foi uma baita de um gol, assim. Foi muito legal ter participado. E a forma como eles organizaram também, de trazer todo mundo de infra, então, assim, trouxeram todo mundo que podia, tinha condições de fazer algo para fazer. Então, se precisava de um usuário, eles já criavam na hora, se tiraram todos os impedimentos para aquele momento, né? Para resolver aquele problema específico. Então, foi muito, muito bom. Nossa, fiquei muito orgulhoso. E um projeto que deu trabalho, putz, foi um deles foi lá no BV também, a parte da implantação lá da TED, da API de TED. Inclusive tive um apendicite no meio eu tive um apendicite e tal, e no meio do processo. Foi pauleira também, foi bem legal, mas tinha muita gente boa na equipe, assim. O Flávio Garrido tava com a gente lá, um cara que eu admiro demais, assim. E foi bem legal também, cara. Foi uma implantação bem show. Legal também. E eu lembro que no final do ano você sempre manda umas mensagens aqui pra gente, para umas iniciativas. O que você faz aí no final do ano, fora do trabalho, no final do ano né? eu participo de um grupo, né, que a gente chama de o grupo Dinda, onde no final do ano a gente arrecada uma grana, com essa grana a gente vai num atacado, coisa assim, monta uma cesta, aí orça o melhor lugar e tal, os itens e tal, monta a cesta, em média dá umas 300 cestas por ano, e a gente monta essa cesta e sai distribuindo na rua, no Natal, na véspera do Natal. E é um negócio bem legal, assim. Durante o ano a gente vai tentando fazer algumas coisas, algumas ações também, mas a principal é essa no Natal. Né? Eu acho importante também, né? Estender a mão também pro outro assim, acho legal. Sim. Geralmente você compartilha lá com quem tá no seu grupo de trabalho, né? Antes eu ia mesa a mesa, quando eu estava no Itaú, né, que não existia sinal de remota, era físico, você trabalhava localmente, eu tinha um caderninho que eu encostava, você pode ajudar, você quer ajudar nessa campanha? Eu anotava o nome e tal. Hoje eu mando mais pro WhatsApp, né? E ainda bem que tem o Pix, né? O Pix foi bom por isso também, né? As pessoas confiam mais no Pix, né? Chamando o WhatsApp, tem muito golpe, Pix, né? Tem muito golpe, né? Quando você recebe mensagem pedindo doação, as pessoas ficam com medo. Mas normalmente eu passo só pra gente conhecida mesmo, a gente no meu grupo lá do BBA e às vezes nos lugares onde eu estou trabalhando, eu tento divulgar e tal. Mas é mais uma coisa na confiança assim, dos amigos e tal. Mas a gente faz tudo com maior transparência, assim, a gente publica, faz as compras, publica nota e monta as cestas, tudo assim, chama as pessoas para montar, quem quiser ajudar pode ajudar, é super legal, porque é trabalhoso, cansativo. Sim. Mas a gente faz tudo isso em casa lá, né? Então, é um negócio bem caseiro. Não tem nenhuma ONG, nada, a gente faz realmente porque a gente gosta. Legal. O pessoal hoje que está entrando na área de TI, ou o pessoal que já trabalha, você tem algum recado para dar para eles? Alguma mensagem? Cara, dependendo do nível que você... assim, hoje tem muito essa coisa da carreira Y, né? Eu sempre escolhi mais pelo lado técnico, né? E como eu sempre fui muito generalista, eu me interessei em muitas coisas e tal, eu diria mais que se fosse falar do T lá, a minha vertical aqui seria resolver problema. Porque você tem muitas ferramentas, né? Então você acaba tendo que se especializar. Eu me especializei muito naquela ferramenta que eu estava precisando lá no momento, né? Mas eu acho importante sim você ter bem definido essa ferramenta, assim, essa especialização. Porque a nossa área é muito ampla, então para você se perder num mar de coisas, possibilidades, é fácil. Tem que conhecer muito, eu acho que o dev, vou falar do ponto de vista do desenvolvedor, né? Tem que conhecer, como eu falei, essa parte de infra, assim, não precisa ser um especialista se não quiser, mas acho que tem que saber como as coisas se conectam e ter uma especialidade e buscar entender outras coisas também. Assim, às vezes quando faz falta, por exemplo, eu conhecer front-end, porque eu nunca me interessei, eu mexi em front-end quando não existia o web, então assim, era tudo arrastar e soltar, aquelas coisas mais do Windows Forms, né, essas ferramentas que nem o Visual Basic e tal. Mas é uma coisa que eu sinto falta hoje, não conheço essa parte
Porque às vezes você mesmo quer fazer, né? A gente que gosta aqui de programar e fazer as coisas, é como um marceneiro não saber cortar madeira, né? Fazer só bater prego. Entendeu? Às vezes faz falta isso. Você quer fazer, no meu caso, faz falta às vezes. Mas eu acho que um conselho que eu daria é assim, estude e se especialize, assim, escolha alguma coisa para você dizer, ó, isso eu sei fazer bem, se você precisar, eu sou especialista nisso, mas gosto de fazer outras coisas, conheço outras coisas também, gosto de DevOps, gosto de banco de dados, conheço banco de dados, porque isso é uma questão muito do brasileiro, né? Ter essa coisa de conhecer muitas coisas, é uma coisa que ao mesmo tempo é admirada, mas você vê lá fora, os caras são muito especialistas, né? Eu não sei como é que é o Léo nas interações dele com o pessoal dos americanos, por exemplo, lá da Amazon, não sei se é a mesma coisa, se eles pensam da mesma forma, mas acho que rola um pouco isso com o brasileiro, né? É isso aí, o brasileiro acho que é mais versátil, né? Ele vai, enquanto os de fora eles são focados naquele assunto e se especializam bastante, né? Legal. E agora acho que a gente está no finalzinho. Fala o que você achou aqui da iniciativa. Porra, achei super legal, cara. Gostou? Fala um pouquinho aí. Eu acho legal eu acho que o assunto é muito a experiência, né? Vocês buscarem a experiência dos mais velhos, né? O próprio nome já diz, né? Dos dinossauros aqui. E eu acho que é importantíssimo isso, né? Pra galera que está começando, né? Poder olhar, né? Olhar para alguém, saber os perrengues que essa pessoa passou, né? Para aprender com os erros também, né? Os nossos erros. Eu acho que... E com as experiências, né? Que a gente tem. Acho que vocês têm... Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente vê a necessidade em projetos todo projeto que eu trabalho, eu sempre ouço essa coisa de, putz, a gente precisa de alguém com senioridade para dar um direcionamento assim, né, nas equipes. Mas sempre fazer isso, o que a gente precisa, eu acho que é um grande desafio para nós mais velhos é justamente aquela coisa, a gente vem desse mundo mais da martelada, né, do chicote, tem que abandonar isso, saber que a juventude agora está muito mais questionadora, né, e saber passar a nossa experiência assim, de uma forma mais light, vamos dizer assim, né, não de cima para baixo, mas seguir mais pelo exemplo, né. Legal. Bom, nós estamos encerrando aqui o nosso episódio de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho para você ser notificado, dar o like se você gostou do conteúdo, fazer comentários e compartilhar os nossos episódios. Eu queria agradecer o Luiz aqui por ter cedido o tempo dele para participar aqui do nosso episódio. E as considerações finais, fala, Léo. Muito obrigado, Luiz. Valeu pela presença aí. A gente falou, marcou aí uma data, você vem aí. Gostei do papo. Legal? Eu também. Gostei bastante. Acho super legal a iniciativa de vocês. Tomara que vocês tenham bastante sucesso aí. Show. Beleza. Valeu, pessoal. Obrigado.